isso mais. Nós conseguimos ampliar muito a nossa base de investimentos, avançou muito em construções, nós chegamos aí, foram cerca de 100 obras, pelo menos, nos últimos 5 anos, uma média de 2 obras por mês, entre obras e reformas. Quer dizer, claro, tem mais o que fazer. Eu vi numa reportagem ontem na TV, eu estava em viagem, e eu vi um quadro da UNEB, o campus de Ipiaú. Foi Ipiaú? Ipiaú. Mas é alugado. É um prédio alugado. Tá. Aí eu estava conversando hoje com o reitor, dizendo, olha, claro, o que é que nós temos? Prédios como esses, nós temos recursos, é possível, inclusive, fazer o nosso, o alugado, eu falava de goteira, isso não é possível. Tem recurso para isso. O recurso, sinceramente, nós temos para fazer isso. Então, nós temos aí, identificamos um problema nosso, que nós discutimos hoje, o problema também de melhorar o processo de gestão, no âmbito não só da administração central, com a prefeitura, reforçando a prefeitura, mas reforçando os locais, para que coisas como essa não aconteçam. Agora, nós estamos na época de elaborar um novo PPA, o PPA 2012-2015. Nós estamos levantando, a partir de uma avaliação que nós estamos fazendo, tudo que foi feito nesse período, não trata mais da gente estar olhando só o lado, eu estou olhando só o lado positivo, né? Estou olhando o lado positivo, as conquistas que nós tivemos, que não é nenhuma dádiva, não acho que isso é nenhuma dádiva do governo, é uma obrigação fazer isso. Nós tivemos a capacidade de influir, de discutir, dizer que queremos mais, e isso eu reputo também ao movimento, também todo o movimento foi feito na universidade, né? O movimento tanto estudantil como do professor e tudo mais, porque isso sempre ajuda, eu acho que ajuda na medida, por exemplo, agora mesmo, esse movimento, em vez de ser uma coisa ruim, não é ruim, é muito bom, porque a gente está discutindo isso e mostrando, olha, não é possível, olha, a manchete jornal, isso facilita no processo de diálogo, de construção, de ter melhorias no investimento da universidade. Agora, a pergunta final, a última que você falou é o seguinte, esses 46 milhões de reais de investimento são suficientes para novas demandas? Quais são essas demandas? Temos possibilidade de, com esses 46 milhões, além dos recursos que nós temos de emendas parlamentares, que nós estamos investindo muito no orçamento da Fonte 61, do orçamento transversal do governo federal, é possível a universidade atender às suas grandes demandas? É algo que a gente precisa, agora, no momento que a gente está fazendo o PPA, levantar exatamente quais são esse déficit de investimento que a universidade tem, comparar com esses 46 milhões. Nós estamos elaborando o PPA, mas no próximo ano já tem, para 2012, nós temos o orçamento do próximo. Eu espero que esse investimento a gente continue ampliando. Né? A gente vê quais são esses déficits que estão sendo colocados, entendeu? Qual é o grande déficit da UNEB hoje em termos disso? Por exemplo, hoje nós conversávamos de manhã sobre questão de obras. A UNEB hoje, todo o Estado, por decreto do governador, está condicionado a não iniciar nova obra, a não ser com a extrema urgência solicitada, tal, mas que conclua as obras que estão. Os recursos que nós temos aí, dá para fazer isso. Para concluir. Os recursos dão para a gente fazer isso. Que outra coisa nós temos que verificamos hoje, o reitor convocou a todos nós para discutirmos isso. Olha, se nós não podemos construir, vamos concluir isso aí, e vamos investir vamos ver a questão dos laboratórios, que é uma coisa importante, ampliar a base científica e tecnológica da universidade. Qual é o nosso déficit em laboratório? Vamos tentar ver que se com os investimentos que nós temos, a gente possa zerar entre esse ano e o próximo ano que tem de laboratório, porque nós não temos, na área de informática também tem alguma coisa ainda para complementar, que o Djalma pediu, algumas questões, os processos sobre o aumento do link, que está sendo resolvendo agora e tudo mais. Quer dizer, o que nós vimos hoje, assim, do ponto de vista bastante estrutural, é a questão, sobretudo, de laboratórios. Quer dizer, de que forma a gente pode tentar, entre esse ano, com os recursos que nós temos orçamentários, nós temos ainda quase 2/3 dos recursos de investimento a serem liberados ainda esse ano. A gente pode tentar zerar entre esse ano e o próximo, e o outro que foi, professor Valentim, eu estou antecipando até a fala do reitor, desculpa, é a questão do acervo bibliográfico, que nós não conseguimos ampliar o acervo bibliográfico, não por falta de dinheiro, problema de gestão, nós assumimos isso, e que nós colocamos nesses últimos anos cerca de 1 milhão, 1 milhão e 400, não conseguimos comprar livros. Por ano, né? Por ano.
Então, a gente está tentando ver se agora faz isso. E no programa de pós-graduação, a mesma coisa, parece que o reitor está tentando marcar uma reunião. Nós passamos um recurso agora, enfim, mas não é suficiente. Então, para concluir minha fala, e me colocar à disposição para as perguntas, dizer isso, é que para a situação hoje, professora Socorro, nós temos um investimento razoável. As demandas de um déficit, que a gente precisa ver que déficit é esse de laboratório que for, nós podemos, grande parte dele, ainda solucionar se tivermos gestão eficiente, administrativa e financeira, capacidade de laboratório, de licitação e tudo mais, essa coisa pode avançar. Mas não devemos ficar assim num discurso de que isso é suficiente, não. Ele foi uma conquista, foi importante, mas precisamos de mais e podemos apresentar isso na proposta do PPA. Então, professores, ficou faltando, no meu entendimento, porque assim, essa linguagem muito técnica, né, termina não permitindo para a gente fazer as comparações como eu propus, que fosse conduzida a fala. No sentido, pelo que a fala do professor Paulo, dá a impressão de que está tudo muito bem, tem muito dinheiro e o problema na UNEB é gestão. A Universidade do Estado da Bahia tem hoje um problema de gestão. Desculpe, mas assim, digamos assim, do senso comum da apreensão da fala. Por isso que eu propus que o senhor apresentasse, comparando. Houve em 2007, e aí também a questão da metodologia, porque a gente sabe que tomar 2006 dá uma diferença, se a gente tomar 2007 como referência, porque 2006 não foi Wagner, que o orçamento foi aprovado antes, né? Então teria que ser a partir de 2007, que é Wagner, que é o governo Wagner. Então isso vai dar uma diferença, a gente sabe disso, e a gente gostaria, inclusive, que vocês considerassem isso aí, essa diferença, para poder a gente ter clareza, que não é considerado no discurso aí apresentado. E, por outro lado, a questão de que eu pedi assim, teve, digamos, porque eu acho que ficaria mais claro para a gente entender. Foi 20% de aumento do orçamento e apenas 5% de despesas, de custeio, de pessoal, certo? Para a gente fazer esse tipo de comparação. O orçamento deu para as despesas no ano 2007, cobriu pessoal, cobriu manutenção, cobriu tudo que precisa. É essa comparação que a gente precisa, né? Então, em 2007 cresceu quanto a universidade em termos de cursos, em termos de campi, em termos de professores, de funcionários. E o que cresceu em termos de orçamento? Dá conta desse crescimento? É isso que a gente precisa saber. Isso né? Ou seja, que o crescimento, né, do orçamento atende, em cada ano desse, ao crescimento da própria universidade, das despesas da universidade. Se esse crescimento do orçamento está levando em conta o crescimento da universidade. É uma questão de ordem aqui. Como há uma avidez, né, e uma necessidade de se perguntar, de questionar e o professor poder explicar, então a gente poderia abrir aqui umas inscrições, né, assim, com 2 minutos para cada questionamento. Então, eu estou inscrevendo aqui, entendeu? Professor Joselino, Paulo, E tem os campos lá, né, também, os departamentos. Se isso atende a todas as demandas. Bom, temos 4 inscritos aqui. Então, por favor, Leandro. Bom, até é bom falar depois da professora Socorro, porque de fato, em que pese que a gente sabe que o governo é quem deveria estar cada vez mais disponibilizando mais recursos para a universidade, e que a gente sabe que ele que cumpre um papel nefasto hoje para a educação pública no nosso estado, ele que contingencia verbas, ele que já cortou salário de professores, ele que ataca os movimentos sociais da universidade, e ele que continua com um plano de precarização e sucateamento do ensino público no nosso estado. A gente, pela fala do professor e pelo também o que a professora colocou, tem o entendimento de que a gestão também tem muito a se posicionar sobre essas questões, e tem também um certo comprometimento com o descaso que vem acontecendo hoje na nossa universidade.
Porque, na verdade, esses dados que foram apresentados, esses dados técnicos, que eu também não sei muito bem sobre esses dados técnicos, assim